Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem e espero em breve revê-los novamente na escola. E espero que vocês também estejam se cuidando, hein? Bom, pessoal, na semana passada vocês receberam as atividades referentes à geografia. Entre essas atividades estavam as correções, né? Então é importante que vocês façam essas correções até para revisar aquele conteúdo que a gente já finalizou na semana retrasada, ok? Essas correções são muito importantes. Bom, falando de tarefa, é importante também manter a rotina e o horário de estudos em dia, ok? Vamos trabalhar aí a proatividade, a diligência, a responsabilidade, que nesse momento se fazem necessárias, né? Até para que vocês diminuam um pouco essa ansiedade e que fiquem preparados aí para o retorno das aulas presenciais, porque a gente vai dar continuidade a partir do momento aqui, do ponto em que a gente parou, tudo bem? Bom, galera, eu vou compartilhar com vocês agora aqui a minha tela, para que fique mais visível, né, aquilo que eu vou trabalhar com vocês. Bom, a gente vai falar agora, a partir de agora, sobre as desigualdades internacionais, né? Antes de entrar nesse tema em si, eu queria só retomar aqui esse último esquema, esse mapa conceitual que a gente registrou, né, no caderno, porque o oitavo A não conseguiu concluir o registro porque eu fiquei de passar novamente e na quarta não teve aula, né? E na sexta, que era o dia dedicado ao registro e ao visto nos cadernos, foi prova, né? O oitavo A teve prova no meu horário. Então, por esse motivo, eu acabei digitando aqui o esqueminha e acho importante todos os alunos que não conseguiram copiar também, que peguem o esqueminha aqui para colocar no caderno, tá bom? Então, registrem o esquema no caderno. Eu vou disponibilizar aqui um arquivo que você consegue imprimi-lo, né? E, e fazer o registro aí da forma que você achar melhor. Bem? Bom, galera, quando a gente fala de desigualdade e pobreza, há uma certa confusão. Eu não vou me ater muito e não vou tomar muito tempo aqui, porque como a gente está um pouquinho apressado com o tempo, são dois conceitos que a gente já trabalhou, já estudou. Só queria aqui relembrá-los de que desigualdade e pobreza não são sinônimos, tá? A desigualdade social é basicamente aí a diferença que existe entre determinadas pessoas, né, dentro de uma mesma sociedade. Então, em toda a sociedade, seja ela pobre ou rica, haverá desigualdade. E dentro do sistema capitalista que a gente vive também, haverá desigualdade. Desde a antiguidade, né, quando basicamente todos eram pobres e um indivíduo ou dentro de um território decidiu acumular riqueza, surgiu a desigualdade, né, lá atrás. Então, assim, eu não vou voltar muito para que a gente não perca muito tempo nesse assunto, já que foi bem trabalhado, né, nas aulas presenciais. É só para que vocês lembrem, né, que pobreza é diferente de desigualdade. E nós trabalhamos aí o conceito de pobreza absoluta e pobreza relativa. Quem tiver dúvida é só voltar aí no assunto do capítulo 2. A pobreza absoluta é quando aquela pessoa, ela basicamente não tem ali as condições mínimas, né, de sobrevivência. Já a pobreza relativa, a gente compara aí basicamente com o nível de acesso em relação às pessoas do próprio país. Então, quando a gente fala de pobreza relativa, a gente está falando o quê? É uma situação de carência levando em consideração as pessoas que vivem dentro dessa mesma sociedade, ok? Então, quando se fala de pobreza relativa, nos Estados Unidos, é uma coisa, né? Uma pessoa que é considerada pobre nos Estados Unidos não seria, por exemplo, aqui no Brasil, a gente viu isso, ok? Só para retomar aí, para que não fique dúvidas, tá bom? Bom, galera, a gente vai aqui avançar para a interpretação do gráfico, e aí como para mim aqui tá bem, as letras elas ficam muito pequenas, e para eu não ficar com o livro na frente, também tampando o rosto, eu vou chegar mais próximo do vídeo e eu vou ter que minimizar aqui, tá? Vou esconder um pouquinho aqui para eu poder enxergar aqui a interpretação do gráfico com vocês. Bom, aqui a gente tem então Estados Unidos e Canadá, Europa. Primeiro, né, o gráfico ele trata aí da distribuição do PIB mundial.
em um período de 35 anos, que vai de 1982 até 2017. Então, é um período analisado de 35 anos. Então, eu destaco aqui com vocês, basicamente, aí, o maior avanço, né, que a gente teve, né, em termos de crescimento aqui foi o da Ásia e do Pacífico, né? Então, aí a gente pode destacar que são as regiões que mais avançaram em termos de crescimento do PIB. Então, lembre-se, PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de toda a produção, né, de riquezas, de bens e serviços de um determinado país, de um determinado território. Não se esqueçam disso. Lembrando, então, que quando a gente fala de bens e produtos finais que compõem o PIB, a gente está falando de serviços prestados e remunerados, investimentos, gastos que as empresas fazem, por exemplo, para aumentar a produção e os gastos do governo, tá? Quando fala de bens e produtos finais, são aqueles vendidos ao consumidor final. Então, não entra nessa conta os trabalhos e atividades informais dentro do PIB, ok? Só retomando aí um pouquinho do sétimo ano. Bom, voltando aqui, a gente tem uma análise, né, lá na página 54, desses gráficos, que pede aí para você afirmar se existe ou não grandes desigualdades internacionais. Então, quando a gente observa o gráfico do PIB, tanto de 82 quanto de 2017, a gente percebe que existe sim uma grande desigualdade, né? Então, vamos comparar aqui, por exemplo, pegando Estados Unidos e Canadá, e vamos pegar a África, tá? África subsaariana, que é a parte do continente africano abaixo do deserto do Saara. A população da África chega aí a quase 890 milhões de habitantes. A população dos Estados Unidos e Canadá juntas dão em torno de 360 milhões de habitantes. Então, fazendo aquela continha que a gente já sabe, né? PIB por população absoluta. A gente vai ter a renda per capita, que é a renda média por habitante. Então, a gente percebe que a desigualdade aqui é muito grande, né? Embora, se a gente compara, né, o crescimento aí de todas as regiões, a gente consegue perceber que ocorreu sim, de modo geral, né, nesse período de 35 anos, uma redução da desigualdade. Ocorreu uma certa redução. Embora ela ainda exista, a gente pode afirmar que ocorreu sim uma redução. E por que esse gráfico ele é tão importante para essa introdução desse assunto? Porque o assunto se fala, né, o assunto é sobre desigualdade internacional. Então, o que o capítulo vai apresentar de fato? Ele tenta explicar de fato para vocês aí por que essas desigualdades elas se ampliaram, né, a partir da Revolução Industrial. Basicamente o marco disso aí, né, século XVIII, início da Revolução Industrial, a gente vai ter ampliação da desigualdade social entre os países. E daí por esse motivo, a nossa próxima aula a gente vai falar um pouco mais aí sobre a Revolução Industrial. Então, essa aula ela é mais introdutória mesmo, ok? Então, passando aí para o próximo assunto, então eu vou deixar o vídeo, às vezes, minimizado, porque acaba atrapalhando alguns pontos. Quando for possível, eu volto com o vídeo para vocês me verem. Sei que vocês estão com saudades. Então, aqui, a gente tem o mapinha aqui. Então, esse aqui é o mapa, pessoal. É uma nova regionalização que vocês vão aprender. Mais para frente a gente vai retomar essa regionalização, mas assim, o essencial, né, eu vou conceituá-la aqui com vocês, tá? Então, por quê? Porque o material ele traz, né, o livro, ele já começa falando dessas expressões que são utilizadas, né? País rico, país desenvolvido, país norte geoeconômico. Lá na introdução, quando vocês forem ler, fazer a tarefa, vocês vão perceber. E daí, por isso, é importante eu trazer para vocês essa regionalização, tá bom? Então, aqui a gente tem essa linha verde, só um segundinho. Então, essa linha aqui, pessoal, ela é conhecida também como Equador Geoeconômico, tá? Opa, difícil fazer com o mouse. Então, essa linha é o Equador Geoeconômico. Ela funciona da seguinte forma: ela vai dividir o planeta em duas partes desiguais,
de acordo com o nível de desenvolvimento econômico e social. Esse é o critério que essa regionalização utiliza. Tá aí, essa regionalização então é a geoeconômica. E qual o critério que eu acabei de falar para vocês? Desenvolvimento econômico e social. Bem? Bom, ela divide o mundo, pessoal, em duas partes desiguais: os países do norte e os países do sul, ok? A regionalização geoeconômica, ela é considerada relativamente recente. Ela data de 1980, daí por isso ser tão recente, tá? Embora tenha sido após a Segunda Guerra Mundial que se tenha constatado o abismo que existia entre os países considerados do norte geoeconômico, tá? Aqui em cima, e os do sul geoeconômico, tá? Bom, daqui a pouquinho eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Aqui a gente está dizendo que se constatou a partir da Segunda Guerra Mundial, mas essa desigualdade ela já existia em um período anterior à Segunda Guerra Mundial, tá? E a gente vai ver daqui a pouco as causas. Portanto, quando a gente diz ou a gente se refere a um país como sendo um país do norte geoeconômico, é a mesma coisa de eu estar me referindo a um país desenvolvido ou país rico, tá? Então essas são as denominações: países do norte geoeconômico, país desenvolvido, e países do sul geoeconômico, países subdesenvolvidos, países pobres, países ricos, ok? Bom, e aí as expressões, né? Países ricos, países desenvolvidos, países do norte econômico. Essas expressões, elas são utilizadas, portanto, para se referir a países cuja população tem um elevado padrão de vida. Quando a gente fala, então, né? E como que eu me refiro aos países cuja população tem baixo padrão de vida? Então, a gente acabou de verificar. Eu posso me referir como econômico ou como países subdesenvolvidos, ou países pobres, né? Essa diferença ela não existia antes, pessoal. Então, como a gente falou, essa diferença ela existia desde aproximadamente a Segunda Guerra Mundial, que foi aquilo que a gente falou, certo? Mas se constatou a diferença a partir da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a diferença ela existe desde a Revolução Industrial, desde pelo menos a Revolução Industrial, iniciada lá no século XVIII e disseminada pelos demais países atuais desenvolvidos pelo século XIX, ok? Então, a Revolução Industrial ela tem início onde? Na Inglaterra, tá? E vai ser um assunto da nossa próxima aula, tá bom? Bom, até o final da Segunda Guerra Mundial, não se falava em dois mundos. Em que dois mundos? O mundo do norte e o mundo do sul, geoeconômico. Aqui a gente não está falando, então, de divisão geográfica. Daqui a pouco eu vou diferenciar as duas para vocês verem que são diferentes, ok? Então, a gente tem aqui o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. Até a Segunda Guerra Mundial não se falava entre esses dois mundos, porque grande parte dos atuais países pobres, especialmente na África e na Ásia, eram colônias dos países europeus. E essas potências europeias não admitiam o uso desses termos para se referir a essas colônias. Por quê? Eles afirmavam que estavam civilizando, tá? Por que eu faço entre aspas? Porque é um termo meio complexo, tá? Depois a gente trabalha um pouco mais, quando tiver um tempo mais tranquilo, assim a gente vai retomar isso daí, tá bom? Bom, e é isso que é o que eu acabei de falar para vocês. Como as metrópoles diziam estar civilizando ou modernizando, né, suas colônias, elas não admitiam o termo do uso subdesenvolvimento. Por quê? Porque suas colônias não eram países independentes, mas áreas sobre a sua responsabilidade. Então, por esse motivo, o termo não era usado. Bom, assim, esse termo se popularizou somente após a Segunda Guerra Mundial, por conta do processo de descolonização. Com o processo da guerra, os países europeus ficaram muito fracos, né? Então, essas potências europeias
começaram o processo de descolonização dessas áreas. Então, deixaram de ser o centro do poder. A partir de então, os Estados Unidos passa a assumir essa posição econômica e militar do globo. Os Estados Unidos não tinham interesse algum em omitir ou camuflar essas desigualdades, até porque os Estados Unidos não havia sido metrópole, né, outro, de nenhum país, né, de nenhum território ali daquela região. Então, não tinha porquê, né, os Estados Unidos também tentar camuflar esses dados. Então, juntamente com a ONU, mais à frente, a ONU, e isso vai ser assunto para o próximo tema da aula, tá, o capítulo 4, que são as organizações internacionais, mas junto com a ONU, os Estados Unidos, então, começaram a divulgar, né, junto com esses organismos de pesquisa, vários dados de comparação. Então, foi a partir daí que o mundo realmente conheceu a realidade dessas áreas, dessas regiões, que até então era pouco difundido essas informações, tá? Então, por esse motivo que a gente fala, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que se teve conhecimento dessa realidade, tá? Sobre o termo, né, subdesenvolvimento, que sempre incomodou os governantes. Então, ali por volta de 1960, 70, eles pressionavam, né, as organizações internacionais para que trocassem a expressão subdesenvolvimento. Então, não existe um consenso, né? Então, há alguns cientistas que discordam do uso do termo subdesenvolvimento, outros que preferem utilizar países em via de desenvolvimento, embora para alguns a expressão seja equivocada. Por quê? Não é de fato, né? A gente não pode aplicar de fato o termo em desenvolvimento para todas as nações do globo. Não é consenso isso entre todos, tá bom? Então, assim, a gente tem países como o Chile, que de fato se desenvolveu bastante, mas há países como o Haiti que, na verdade, pioraram, né, a situação e a qualidade de vida nos últimos anos. O Haiti enfrentou aí um regime ditatorial, estava tentando se reerguer, daí veio um terremoto, depois veio, né, um furacão, um tornado que arrasou com o país, sendo aí a primeira colônia, né, se declarar independente, sofreu um bloqueio econômico. Então isso prejudicou muito o desenvolvimento nesse território. Também é um assunto lá para a América Latina e também para a história, né, quando vocês forem estudar a independência da América Espanhola, ok? Bom, como eu falei, para algumas nações esse termo é inadequado, mas para outras, como a Coreia do Sul, entre outros países, é uma expressão adequada, né? Porque conseguiu melhorar a qualidade de vida da população, aumentar a produtividade, não só a Coreia do Sul, mas também Singapura, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e a cidade de Hong Kong, que também são considerados modelos, né, para o mundo socioeconômico de desenvolvimento. Então, assim, para inúmeros outros, onde o nível de pobreza aumentou nas últimas décadas, essa expressão ela continua sendo bastante equivocada, tá? Então, como eu disse, não há um consenso sobre os termos. A partir do século XX, a gente vai ter, então, um conjunto de países desenvolvidos que passou a ser chamado de Norte e um conjunto de países subdesenvolvidos que passou a ser chamado de Sul. Então, é muito importante esse entendimento, norte e sul. Cuidado para não confundirem, tá? São denominações mais neutras, embora possa sugerir algo incorreto. Então, é comum as pessoas acabarem confundindo isso. O que ela pode sugerir? Que todas as nações do hemisfério norte, quando a gente fala hemisfério, a gente está falando da divisão que pega o Equador, tá, como referência, e divide o globo em duas partes iguais. Daí por isso hemisfério, tá? Metade de uma esfera, daí norte e sul. A divisão geoeconômica, ela na verdade divide o planeta em duas partes desiguais. Então tem que prestar bastante atenção nisso aí para vocês não confundirem, tá? Então eu não posso dizer que todas as nações do hemisfério norte são ricas,
Então, existem inúmeras nações do hemisfério norte que são pobres, e existem exceções, tá? Alguns países do hemisfério sul que são ricos, como, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia. Quando a gente pega, por exemplo, aqui o mapa, eu tenho... Aqui a gente vai ter o Equador, certo? Bom, aqui, pessoal, ó, Austrália e Nova Zelândia são duas nações que possuem um desenvolvimento econômico que as colocam, né, no grupo de países desenvolvidos. Agora, quando você pega aqui o hemisfério norte, você tem México, América Central, parte da América do Sul, países africanos, né, Oriente Médio, Índia, Sudeste Asiático, Leste aqui, China, Mongólia. Todos esses territórios aqui são que territórios considerados no mundo do sul geoeconômico. Então, daí por isso, ter esse cuidado, tá? Então, é importante não confundir. Bom, e aí a gente tem esse registro aí para diferenciar bem norte geográfico de norte geoeconômico, sul geográfico de sul geoeconômico, tá? Então, a regionalização geoeconômica do globo, ela se difere da divisão em hemisférios delimitados pela linha do Equador, aquilo que eu acabei de falar. Então, olha a diferença entre as duas regionalizações. Aqui a gente tem a divisão geoeconômica em norte e sul, e aqui a gente tem a divisão geográfica em norte e sul. Então aqui a gente vai ter o equador geográfico, né? Divide a Terra em duas partes iguais, e aqui eu tenho o equador geoeconômico, que divide a Terra em duas partes desiguais, ok? É importante entender essa diferença. Parece que é simples, né? Mas muitas pessoas acabam confundindo isso, inclusive na hora da avaliação. Bom, e aí quando a gente coloca, né, esse tanto de país dentro de um mesmo bolo, a gente acaba muitas vezes podendo cometer erros. Então, quando a gente fala dos países do norte, a gente está falando o quê? De um grupo de países que não são homogêneos, ou seja, eu tenho alguns países como Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Japão e Alemanha que possuem um desenvolvimento, entre outros, tá, gente? Mas que possuem um desenvolvimento maior do que países como Portugal, Grécia, Ucrânia, Rússia, Romênia. Então, há essa diferença entre esse conjunto de países. Então, há esses estágios de riqueza e pobreza, né, entre eles. Tá? Essa desigualdade também ela existe entre esse grupo de países. Quando a gente fala, então, de países do sul geoeconômico, alguns são extremamente pobres, né, como Haiti, aqui na América Central, Uganda, Angola, Moçambique, Costa do Marfim, na África, Bangladesh e Mongólia na Ásia. Aí a gente tem um grupo de países, né, que entre eles Brasil, México, África do Sul, Chile e Argentina, que se destacam por um nível de industrialização diferenciado, nesse contexto, né, do sul econômico, enquanto há países, né, do sul econômico já basicamente considerados desenvolvidos, né, desde o final aí dos anos 70, 80, que são chamados tigres asiáticos, que receberam aí essa denominação devido à velocidade com que eles se desenvolveram. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, que é uma cidade autônoma que pertence à China, e Singapura, que é uma cidade-estado. Okay? Então, dessa forma, a gente não pode esquecer que a regionalização geoeconômica, ela também generaliza, ou seja, ela simplifica a realidade. Entretanto, não há dúvidas de que existe sim um abismo entre um país desenvolvido, como a Suécia, e um país subdesenvolvido, como a Bolívia, ok? Então, eu acho que isso ficou bem claro, né? Bom, pessoal, esse esqueminha eu quero que vocês pausem o vídeo, tá? Façam, por favor, o registro aí no caderno desse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês. Ao comparar essa tabela, que apresenta a estimativa de renda média da população entre os séculos 18 e 21, é possível perceber que, se a gente pega aí o Reino Unido, compara o Reino Unido, pessoal, com a África, a gente vai perceber que a diferença em 1700, antes da Revolução Industrial, ela era muito pequena.
se comparado a 2016. Se eu comparo Estados Unidos com a América Latina, eu vou perceber que a renda per capita era basicamente a mesma. Por quê? Porque nessa época todos no continente eram habitantes de colônias que pertenciam que às metrópoles. E essas metrópoles europeias, né, acabaram se enriquecendo graças à produção de matérias-primas, né, e produtos retirados dessas colônias. Então a gente pode concluir que, com base no quadro, por volta de 1700, as desigualdades eram pequenas se comparadas às que existem hoje. A Revolução Industrial tem início por volta de 1750. Já em 1870, a gente consegue perceber já uma diferença significativa das potências europeias. Com o apogeu da Revolução Industrial, a Europa reforçou sua posição de centro econômico e militar do globo, que já havia sido iniciada lá atrás com a expansão marítima, ainda no século XV e século XVI. E essa posição militar e econômica, ela se manteve até aproximadamente aí o início, né, fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos assumem esse poder econômico e militar. Bom, pessoal, essa aula chegou ao fim. É uma aula introdutória, apresentando um pouquinho sobre a origem das disparidades econômicas e as desigualdades internacionais a partir da Revolução Industrial, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai dar uma aprofundada mais aí no tema e mais para frente daremos continuidade às regiões geoeconômicas, ok? Um abração e até a próxima.